Regime jurídico da atividade econômica. Uma análise abrangente. O regime jurídico da atividade econômica no Brasil é um tema complexo que envolve a interação entre o direito público e o direito privado. A Constituição Federal de 1988 estabelece as diretrizes gerais que orientam essa relação, reconhecendo a importância da atividade econômica como um pilar para o desenvolvimento do país. A atividade econômica é fundamental para a geração de riqueza, emprego e, consequentemente, para a melhoria da qualidade de vida da população. Portanto, entender seu regime jurídico é essencial para a compreensão do funcionamento da economia nacional. De maneira geral, a atividade econômica é regida por princípios e normas de direito privado que englobam os ramos do direito civil e do direito empresarial. Esses ramos estabelecem as regras que regulam as relações entre os agentes econômicos, como a formação de contratos, a proteção ao consumidor e a resolução de conflitos. Essa regulação é crucial para assegurar que as transações econômicas sejam realizadas de forma justa e eficiente, promovendo um ambiente de confiança e segurança nas relações comerciais. No entanto, a atuação do Estado na economia, por meio de empresas estatais, traz uma nuance importante para essa análise. Quando as empresas estatais, que fazem parte da administração indireta, exploram atividades econômicas, elas se submetem predominantemente ao regime de direito privado. Essa submissão é necessária para garantir que essas entidades operem em condições equivalentes às das empresas privadas, evitando assim vantagens competitivas indevidas. Isso significa que as estatais devem seguir as mesmas regras básicas que regem as empresas privadas, assegurando um ambiente de concorrência leal. Ademais, mesmo estando sob o regime do direito privado, as empresas estatais ainda estão sujeitas a algumas regras de direito público. Essa dualidade reflete a complexidade da atuação do Estado na economia. Por exemplo, as empresas públicas devem seguir normas de licitação e transparência que são aplicáveis ao setor público. Isso garante que haja um controle sobre como os recursos públicos são utilizados, promovendo a accountability e a eficiência na gestão pública. Um aspecto importante do regime jurídico das atividades econômicas é o papel da legislação. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo que trata da atividade econômica, menciona que a lei deve estabelecer o estatuto jurídico das empresas públicas e sociedades de economia mista. Isso implica que o legislador tem a responsabilidade de criar um marco normativo claro e consistente, que defina os direitos e obrigações dessas entidades, assegurando que operem de maneira eficaz e transparente no mercado. É nesse contexto que a busca por um ambiente de competição justa se torna uma prioridade. A Constituição prevê que o Estado não pode gozar de privilégios fiscais que não se estendam às empresas privadas. Essa disposição visa evitar que as empresas estatais utilizem sua posição privilegiada para distorcer o mercado, favorecendo-se em detrimento das empresas que atuam sob o regime privado. A concorrência saudável é essencial para o desenvolvimento econômico e para a inovação, uma vez que empresas em igualdade de condições têm mais incentivos para melhorar seus produtos e serviços. Além disso, a sujeição das estatais ao regime jurídico das empresas privadas também se reflete nas relações trabalhistas. As empresas estatais devem respeitar as mesmas normas trabalhistas que as empresas privadas, garantindo direitos e benefícios aos seus empregados. Isso é fundamental para promover um ambiente de trabalho justo e equitativo, assegurando que todos os trabalhadores, independentemente de onde atuem, tenham acesso a condições dignas de trabalho. A adoção desse regime jurídico voltado para a equidade nas atividades econômicas também tem implicações tributárias. As empresas estatais, ao se submeterem ao regime das empresas privadas, devem arcar com as mesmas obrigações tributárias. Isso significa que elas estão sujeitas ao pagamento de impostos da mesma forma que as demais empresas, contribuindo para a arrecadação pública e o financiamento de serviços essenciais à sociedade. Por outro lado, a possibilidade de as estatais utilizarem instrumentos de direito público, como a realização de licitações, também é uma característica que distingue a atuação dessas empresas. Isso garante que as contratações realizadas por elas sejam transparentes e competitivas, evitando fraudes e corrupção. A aplicação dessas normas é essencial para a credibilidade e a confiança do público nas ações do Estado. Outro aspecto relevante do regime jurídico das atividades econômicas é a necessidade de uma supervisão adequada.
O Estado deve monitorar a atuação das empresas estatais para garantir que estejam operando dentro das normas e princípios estabelecidos. A supervisão deve abranger aspectos como a eficiência operacional, a utilização adequada de recursos públicos e a conformidade com as obrigações legais. Isso é essencial para evitar abusos e garantir que as estatais cumpram sua função social. A inovação e a modernização também são aspectos importantes a serem considerados no regime jurídico da atividade econômica. Em um mundo em constante evolução, as empresas, sejam estatais ou privadas, precisam adaptar-se às novas tecnologias e às mudanças nas necessidades dos consumidores. O Estado, ao estabelecer as regras do jogo, deve incentivar a inovação e a competitividade, criando um ambiente que favoreça o surgimento de novas ideias e soluções. Em resumo, o regime jurídico da atividade econômica é um tema multifacetado que envolve a interação entre direitos privados e públicos. A necessidade de assegurar condições justas de competição entre empresas estatais e privadas é fundamental para o desenvolvimento econômico. A Constituição Federal de 1988 estabelece diretrizes importantes que orientam essa relação, enfatizando a importância da legislação, da supervisão e da inovação. Ao compreender esses aspectos, é possível entender como o Estado e o setor privado podem coexistir e colaborar para o crescimento e o bem-estar da sociedade. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!